Atividade 6. Adaptações das plantas. No início desta unidade, partimos da seguinte pergunta de investigação: como certas características do solo se relacionam com algumas características dos vegetais? Sabendo que, para responder a essa pergunta, deveríamos conhecer as propriedades dos solos e dos materiais, bem como as características das plantas que vivem em ambientes distintos, realizamos 4 atividades investigativas. Na atividade 1, investigamos características gerais de 3 tipos de solos comuns em nosso cotidiano: arenosos, humosos e argilosos. Discutimos sobre a cor, consistência e tamanho dos grãos para, em seguida, na atividade 2, investigar outras características dos materiais presentes nos solos, como dureza, compressibilidade, maleabilidade e brilho. Nesse quesito, os materiais que investigamos foram rochas, partículas de argila e areia, materiais orgânicos, cascalhos, entre outros, de um perfil de solos que a professora ou o professor trouxe para a sala de aula. Na atividade 3, investigamos como a água se infiltra e é retirada dos diferentes tipos de solo, tecendo conclusões sobre as características típicas de solos arenosos e solos argilosos. Na atividade 4, trabalhamos aspectos relacionados à absorção, transporte e transpiração de água nas plantas, para pensar como as principais características morfofisiológicas das plantas se relacionam aos 2 tipos de solos típicos. Vimos também que os solos fornecem suporte para o crescimento das raízes de plantas. Nesse sentido, inferimos que o tamanho das partículas do solo interfere na sustentação das plantas e na altura delas também. Outra constatação que tiramos das atividades anteriores é que parte da água que circula no planeta, em forma de chuva ou rios, se infiltra e fica retida nos solos. Essa água é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Outro importante assunto que discutimos nesta sequência foi a importância da cobertura vegetal na manutenção do solo e diminuição de ocorrência de deslizamentos de terra e enchentes. Assim, elaboramos recomendações para evitar esses tipos de desastres em áreas de risco, conhecendo um pouco mais sobre os impactos do uso e ocupação do solo pelos seres humanos. Com isso, já respondemos a grande parte de nossa pergunta de pesquisa sobre como certas características, tais como permeabilidade da água, tamanho das partículas, consistência e tipos de materiais presentes em solos arenosos e argilosos, se relacionam com certas características das plantas,
como distribuição e profundidade das raízes, tamanho das plantas e estrutura das folhas. Para finalizar esta sequência, aprofundaremos nosso conhecimento sobre como outras características das plantas se relacionam com as características dos solos e ambientes em que vivem, enriquecendo a resposta à questão de investigação. Sempre que for instigado a pensar nas adaptações dessas plantas, reflita sobre as características das raízes, do caule e das folhas, bem como propriedades típicas dos solos que investigou e que contribuem para a infiltração, retenção e disponibilidade de água.